Olá, estamos aqui para complementar o vídeo anterior que fizemos sobre a questão do conservadorismo. Quem tiver interesse pode encontrar esses vídeos, os nossos vídeos, no canal do YouTube Eduardo Nunes Jacondino. Naquele primeiro vídeo nós explicitamos a questão do conservadorismo enquanto uma escola de pensamento advinda da Inglaterra, bem como apresentamos os pressupostos, os elementos que influenciaram o pensamento conservador, dentre eles o ceticismo de David Hume, do filósofo David Hume do século XVII, e o empirismo de John Locke, que também advém então o empirismo de uma escola de pensamento que vem lá da Inglaterra, certo? Após apresentarmos essas características como características fundamentais que alimentaram o pensamento conservador, naquele vídeo nós fizemos algumas reflexões acerca de alguns fenômenos sociais do contemporâneo que têm ocorrido notadamente no Brasil, e buscamos fazer uma distinção ou, no primeiro momento, uma apreensão mais específica, do ponto de vista conceitual, fazendo num momento posterior as devidas distinções. Então, ao olharmos para alguns fenômenos do contemporâneo político brasileiro, no sentido de serem ações que poderiam ser ou não referendadas como sendo ações conservadoras ou advindas de conservadores. No vídeo deixamos muito claro, por exemplo, que não poderíamos colocar como uma ação conservadora, por exemplo, aquela que é defendida por alguns grupos hoje no Brasil, que seria o retorno ou a defesa do regime militar, considerado por esses grupos então como um período mais positivo na história brasileira, certo? Esse seria uma ação mais precisamente referendada por reacionários, aqueles que querem voltar ao passado, não por conservadores. Uma outra manifestação que tem acontecido no Brasil no contemporâneo, que nós também, por intermédio daquele vídeo, afirmamos que não poderia ser considerada uma ação advinda de conservadores, é aquela advinda de grupos, então, que fazem ataques, pelo menos do ponto de vista verbal, críticas e propõem mais explicitamente a superação ou a destituição de alguns poderes institucionais, como o poder legislativo e o poder judiciário. Esta seria uma perspectiva mais atrelada, então, a revolucionários, indivíduos que adotam uma postura, por exemplo, aquela mais conhecida do ponto de vista histórico, que era aquela referendada pelos comunistas que propunham a substituição, a superação das instituições do modo de produção capitalista em nome de outras formas institucionais ou de convívio social consideradas mais evoluídas e assim sucessivamente. Então essa postura também não poderia ser atrelada a um pensamento conservador. Nesse vídeo fizemos uma reflexão pensando que poderíamos, então, a partir dessa conotação, dessas conceituações, poderíamos ser questionados da seguinte forma: bom, mas professor Eduardo, eu me considero um conservador, significa que eu não posso fazer críticas às instituições brasileiras, portanto, como ao Congresso Nacional, como ao Supremo Tribunal Federal e assim sucessivamente? O que colocamos naquele vídeo? Obviamente que sim, que todo e qualquer cidadão tem o direito constitucional, inclusive, de se manifestar. E quando observar que alguma instituição não cumpre com a sua efetividade, com a sua função, deve sim se colocar como cidadão e efetuar as possíveis críticas diante dessas instituições e das práticas que estão sendo desencadeadas nessas. Agora, não podemos confundir a crítica diante das instituições a uma outra ação mais radical que propõe então o fim ou a superação dessas instituições. Aí já estaríamos entrando num campo mais revolucionário, digamos assim, correto? Neste vídeo eu pretendo complementar essa análise trazendo para vocês alguns elementos mais contemporâneos e autores explicitamente do contemporâneo que alimentam a perspectiva conservadora, porque, como bem disse no vídeo anterior, ela foi consolidada mais precisamente a partir da obra de Edmund Burke, no livro que ficou muito conhecido chamado Reflexão sobre a Revolução na França, que faz uma análise crítica negativa da Revolução Francesa de 1789, que em nome de grandes ideais utópicos de evolução social, liberdade, igualdade, fraternidade, desencadeou, na verdade, movimentos bastante autoritários, principalmente advindos dos jacobinos, aquele grupo político mais à esquerda do espectro político que implanta a Revolução Francesa, que se utiliza das guilhotinas e de prisões consideradas por Edmund Burke na época como prisões arbitrárias, e que então, em nome de grandes ideais e da capacidade humana do ponto de vista da sua racionalidade política de implementar grandes projetos utópicos de desenvolvimento, na verdade muitas injustiças e abusos de poder e etc. acabaram sendo feitos. E é essa crítica, então, que o conservador Edmund Burke vai fazer na Revolução Francesa.
Na verdade, temos então, a partir disso, no contemporâneo, uma série de autores que advêm da escola inglesa, né, já que o conservadorismo é, do ponto de vista da sua escola de pensamento mais explicitamente referendada, vem de lá. Autores importantes como Michael Oakeshott. Michael Oakeshott viveu no século XX e é um autor conservador que desenvolveu uma leitura bastante interessante dos regimes totalitários que surgiram no século XX, tanto regimes totalitários à direita do espectro político, como nazismo e fascismo, quanto também uma leitura crítica dos regimes totalitários advindos da esquerda do espectro político, ou seja, stalinismo, maoísmo, como então esses sistemas que ele vai considerar então, né, como sistemas totalitários, que surgem em nome de grandes causas, né, da evolução ou da evolução da espécie, da raça, por meio da depuração da raça, ou por meio de um projeto de nacionalização muito explicitamente colocado, né, no caso do fascismo, tentando reviver o apogeu do período romano, né, da própria cidade de Roma, ou então, por outro lado, grandes projetos advindos da esquerda do espectro político, né, que tentaram implementar na prática, digamos assim, as ideias advindas de Karl Marx e Friedrich Engels, né, no materialismo dialético histórico, que acabaram então a partir da Revolução Bolchevique de 1917 e da Revolução que Mao Tse-tung efetua, a Revolução Comunista que Mao Tse-tung efetua na China em 1949, tentando referendar essa construção de um novo modo de produção, de um novo tipo de sociedade que substituiria e seria melhor, digamos assim, pelo menos do ponto de vista teórico, do que o capitalismo, e que acabam, segundo essa leitura de Michael Oakeshott, na verdade implantando regimes ditatoriais, né? Mais precisamente modelos totalitários, tendo em vista que aqueles que ascendem ao poder, eles não permitem que grupos opositores do ponto de vista da conformação de partidos políticos possam participar da esfera política. Nós não temos então eleições democráticas, nós temos um controle absoluto feito por parte dos meios de comunicação, da imprensa, né? E a existência de um partido único então nesses lugares que acaba comandando ad infinitum, né, o modo de produção existente e as formas de vida, inclusive passíveis de serem efetivadas pelos indivíduos que moram nesses lugares, né? Então o Michael Oakeshott ele contribui muito precisamente para colocar, do ponto de vista do pensamento conservador, uma crítica tanto aos extremismos, aos totalitarismos de direita, quanto aos totalitarismos de esquerda. Tanto que ele vai chamar também, por um outro lado, né, uma leitura importante que ele faz, que ele referenda então o fato de que existem aqueles que analisam o campo político do ponto de vista mais cético, né, que analisam que as mudanças políticas elas devem ser feitas aos poucos e resolvendo os problemas de acordo com ou a partir do momento em que eles aparecem, certo? Ele vai chamar isso de uma política do ceticismo. Aqueles que pensam assim adotam uma política do ceticismo. E por outro lado existiria então no espectro político do próprio século XX, segundo ele, né, aqueles que acreditam que por meio da política a gente pode implementar processos de mudança mais significativas na história da humanidade, que por meio do campo político podemos efetivar revoluções, mudanças comportamentais que tornariam passíveis então de serem alcançados projetos de emancipação social e assim sucessivamente. O Michael Oakeshott vai chamar esses que defendem esse tipo de postura de um grupo que defende aquilo que ele chama de política da fé. Então teremos a política do ceticismo e a política da fé, de um certo modo caracterizando os modos de pensamento daqueles então que ou estão mais situados numa perspectiva mais conservadora, por outro lado aqueles que estariam mais situados, né, do ponto de vista político, numa perspectiva mais progressista, e aí teríamos uma gradação, digamos assim, da postura desses indivíduos, tanto do ponto de vista do espectro mais conservador quanto do espectro mais progressista. Teríamos uma gradação no sentido de que temos indivíduos dispostos nesses dois núcleos que têm propostas mais amenas ou propostas mais, digamos assim, regulamentadas por meio de uma leitura um pouco mais ponderada da realidade, como também podemos ter dentro do espectro desses dois ambientes pessoas mais radicais, no sentido de quererem levar essas ideias mais, como se diz, entre aspas, a ferro e fogo. Então, o Michael Oakeshott é um autor importante no século XX, faz essa leitura desses regimes e mostra, de um certo modo,
o cuidado que temos que ter quando pensamos em caracterizar o que significa o pensamento conservador, certo? Um outro autor importante, que acabou falecendo inclusive no final do ano passado, no ano de 2019, é Roger Scruton, que foi considerado no contemporâneo o autor mais pertinente, mais importante do pensamento conservador, até porque por meio das suas obras acabou fazendo uma síntese, tentando sistematizar aquilo que de fundamental possui o pensamento conservador, apesar dos diferentes indivíduos que acabam consolidando o que se chama de um pensamento conservador, certo? O Roger Scruton vai falar muito precisamente, aqui para dar um exemplo da sua obra, da importância da sua obra, dentre outras coisas, da importância que o indivíduo tem e da responsabilidade que o indivíduo tem diante da sua comunidade. A importância que o indivíduo tem no sentido de, ao atuar na sua comunidade, efetivar bons exemplos a serem seguidos e auxiliar a sua comunidade a melhorar as suas relações e as suas instituições. Então, nesse sentido, Roger Scruton, dentre tantas outras contribuições que trouxe, traz uma distinção aqui entre o conservadorismo e o pensamento liberal, no sentido de que para os liberais, se para os liberais o indivíduo está acima dos grupos, acima inclusive do próprio Estado, para o pensamento conservador o indivíduo ele tem uma importância a partir da comunidade, do grupo, ou dos grupos aos quais ele pertence. O indivíduo não está acima dos grupos aos quais ele pertence. E ele tem inclusive, o indivíduo, sob a visão de Roger Scruton, uma responsabilidade nas comunidades em que ele transita. Pode ser, por exemplo, as instituições religiosas das quais ele participa, pode ser das instâncias filantrópicas que ele participa, associações de bairro, ou seja, nas microlocalidades em que ele se situa, em que ele transita, ele tem uma responsabilidade no sentido de tentar transformar esse ambiente social num ambiente mais saudável, colocando à disposição do grupo social, então, as suas capacidades, as suas competências, no sentido de aprimorar essas instâncias, certo? Uma reflexão interessante. Um outro autor que tem sido muito referendado no contemporâneo, também advindo da escola inglesa, esses autores todos que eu citei até agora advindos da escola inglesa, mas suas obras têm sido, grande parte delas, traduzidas para a língua portuguesa, né? Um outro autor, então, nesse sentido é o Theodore Dalrymple, que é um psiquiatra que tem trabalhado, inclusive adquirido experiência por ter trabalhado em várias regiões do mundo, inclusive alguns lugares da África e da América Latina, atendendo pessoas consideradas marginalizadas sociais, né? Pessoas que estão à margem do sistema social, que enfrentam uma série de problemas e que são assistidas pelo Estado, inclusive. E mesmo tendo esse tipo de experiência, o Theodore Dalrymple mantém uma leitura atrelada ao pensamento conservador, certo? Porque vai afirmar, dentre outras coisas, que quando o indivíduo é assistido por parte do Estado de forma infinita, entre aspas, ou seja, quando ele passa a ser refém das políticas assistenciais, das políticas públicas, sem que ao mesmo tempo se prepare esse indivíduo para que ele tenha capacidade, no momento posterior, de trilhar o seu próprio caminho, nós mantemos esse sujeito, na verdade, como um sujeito abjeto, no sentido de que ele se torna um sujeito totalmente dependente de ações externas do Estado e, inclusive, do ponto de vista psicológico, um sujeito que coloca a si mesmo, talvez de forma inconsciente por vezes, como um ser incapaz de contornar os seus problemas e de trilhar o seu próprio caminho, certo? No Brasil, nós temos alguns autores que têm trabalhado com a perspectiva conservadora. O próprio filósofo Luiz Felipe Pondé, que é um filósofo bastante conhecido das redes sociais, inclusive, tem produzido inúmeras obras e participado de alguns programas, inclusive jornalísticos, né, da própria TV Cultura. O Luiz Felipe Pondé tem sido um autor no Brasil que também tem trazido, né, para a cena de debate algumas questões advindas do pensamento conservador. Bruno Garchac, então, é um autor do campo da ciência política no Brasil que também tem referendado obras de cunho conservador, certo? E também temos João Pereira Coutinho, que na verdade é um português, mas que tem tido uma presença importante no Brasil, né, do ponto de vista intelectual, tendo em vista que escreve para alguns jornais importantes do estado de São Paulo já há um bom tempo e tem produzido obras, inclusive, em parceria com esses outros autores brasileiros, referendando temas aí do ponto de vista do conservadorismo, correto? Esperamos, então, que com esse vídeo tenhamos contribuído mais uma vez para situar um pouco essa questão do pensamento conservador, né? Desde as suas bases, aquilo que alimentou o olhar que o
pensamento conservador enquanto uma teoria social desenvolveu, para tornar claro, então, a partir desse embasamento do que significa o conservadorismo, que a gente possa avaliar com mais cautela aqueles fatos sociais do contemporâneo que podem ser atrelados a uma postura conservadora ou não, né? Até porque a gente não jogue tudo no mesmo balaio, como diz o ditado popular, né? Todas as ações que não são ações mais explicitamente passíveis de serem colocadas como sendo ações progressistas, que se diga que são ações conservadoras. As coisas não são tão simples nesse sentido, tá?